vamos para o próximo jogo. E esse jogo aqui foi num Thursday Night, né? Ou seja, a semana de preparação do Packers foi uma semana muito curta. E o Packers, que tinha vencido o Cowboys, foi lamentavelmente derrotado pelo Titans, foi dominado, né? De uma forma ali que foi até demais, principalmente nas trincheiras. O Ryan Tannehill teve 2 passes para touchdown e 333 jardas de passe, ou seja, como é que é quem que é o Tannehill virou como que eu posso dizer, um Tom Brady, né? Virou um Tom Brady da vida contra a defesa do Joe Barry. E o Christian Watson teve mais um bom desempenho, anotou 2 touchdowns para 48 jardas, só que o Randall Cobb, que foi o recebedor que teve mais jardas de recepção, com 73. E o jogo terrestre teve um bom rendimento contra o Cowboys, né, atingindo quase 200 jardas, quanto o Titans já não foi bem assim. Tanto que a defesa do Titans era ali a melhor parando o jogo terrestre. E aí, Matheus, o que você tem a dizer sobre esse jogo? O que você destaca? Cara, esse jogo aí foi... Cara, eu achava que o Green Bay tinha total condição de vencer o jogo. Mas total mesmo. O Ryan Tannehill talvez teve o melhor jogo dele nesse ano, nesse jogo contra o Green Bay. Muita conexão de passe curto para o Robert Woods, para o Treylon Burks também apareceu bem nesse jogo. Os caras moveram a corrente sem o jogo terrestre do Tennessee. Né, o que é um negócio, cara, estranho, para dizer o mínimo. Então, assim, a defesa, a gente não tem o que falar da defesa do Tennessee, porque os caras engoliram o jogo terrestre de Green Bay. Não sei se você tem um número aí, Igor, do jogo terrestre nesse jogo, mas eu lembro muito bem que a gente não conseguia correr, né, contra o... Foram 40 jardas para o Aaron Jones e apenas 3 para o Ed Dillon. A gente sofreu bastante para correr a bola. Eles correram um pouquinho melhor do que a gente, mas assim, não foi uma coisa absurda, não foi um jogo extraordinário do Derrick Henry. Mas eles ganharam no espaço curto para Tyrande, para o Treylon Burks, para o Robert Woods, entendeu? E foi um joguinho chato. Os caras tomaram conta do relógio, principalmente no segundo tempo, e acabaram carregando a gente. Assim, foi muito reflexo do que foi a temporada de Green Bay, entendeu? Sim. Um ataque muito mal, né? Um ataque muito mal, e uma defesa, digamos assim, que inadaptável. A verdade é essa. Uhum. Não, e essa partida talvez tenha sido a melhor do Quay Walker, pelo menos na minha visão. Eu acho que ele jogou muito bem, teve algumas jogadas ali em que ele foi muito decisivo parando a corrida, mas enfim, foi uma derrota assim que era meio que inexplicável pelo jeito que o Packers atuou, né? Principalmente ali no ataque, em que muitas vezes não conseguiu andar em campo. Só antes de prosseguir para o próximo jogo, eu vou aqui rever um erro meu aqui. Para quem estava vendo a nossa live, o Vitor teve que sair, né? Ele tinha um compromisso, aí ele participou em uma parte aqui da nossa live, comentando sobre o Packers e tal, e eu queria agradecer ele pela presença dele ter podido participar, ter discutido, foi bem interessante a nossa conversa. Agora, seguindo, agora a gente vai para o próximo jogo, né, Matheus? O Packers foi para Filadélfia, encarar o Eagles, que agora está no Super Bowl. E apesar do placar ter ficado apenas em uma posse, às vezes o placar não quer dizer o que foi o jogo, né? Porque o Packers foi totalmente dominado nas trincheiras, a defesa foi desastrosa, tanto que teve uma das piores marcas na contenção do jogo terrestre, já que cedeu 363 jardas terrestres para o Eagles, teve muitos erros de tackles. Eu me lembro que o LaFleur até falou que parece que foram 20 tackles errados contra o Eagles, um número muito alto. Só que teve o lado bom em que o Christian Watson mais uma vez foi bem, né? Teve 110 jardas e marcou o 6º touchdown recebendo passe na NFL. O Jordan Love teve que substituir o Aaron Rodgers, que teve uma lesão nas costelas, e enquanto o Aaron Rodgers estava em campo, ele foi preciso com 2 passes para touchdown, um para o Aaron Jones e outro para o Randall Cobb. Porém, teve 2 interceptações que eu acho que poderiam até ser evitáveis. E o que você tem para destacar desse jogo, Matheus? Esse placar parece até que foi um jogo definido em uma posse, mas não foi, tá? Foi basicamente um garbage time, onde Green Bay, no garbage time, desempenhou bem, praticamente.
com o Jordan Love entrando, jogando bem, né? Talvez fazendo a melhor partida dele até agora na NFL. Mas assim, você não pode tomar 40 pontos, minha gente, no jogo, tá? Não com o que se investe em defesa em Green Bay, tá? Com o Preston Smith recebendo mais de 15 milhões por ano, né? Com o Rashan Gary, escolha de primeira rodada, Chris, e olha que ele não jogou, né? Já estava machucado. Kenny Clark, escolha de primeira rodada, Quay Walker, escolha de primeira rodada, Devontae Wyatt, escolha de primeira rodada, Jair Alexander, escolha de primeira rodada, Darnell Savage, escolha de primeira rodada. Todo esse pessoal, desculpa, você não pode chegar com uma defesa montada em cima de 5, 6 jogadores de primeira rodada, tomar 40 pontos e achar normal, né? Óbvio, o Eagles era o melhor time da NFC, né? Tanto que está aí no Super Bowl. Mas não pode, uma defesa não pode ceder esse tanto de jarda, né? Nesse tanto. Era uma coisa absurda, os caras iam correr e corriam, e foda-se, entendeu? A gente teve um ataque muito pautado no jogo terrestre, o Green Bay correu pra caramba nesse jogo. O Zach Tom entrou no jogo e foi muito importante nos bloqueios, a gente começou a desenvolver no jogo terrestre, tanto com o AJ Dillon como com o Aaron Jones, e foi aquilo que segurou a gente um pouquinho no jogo aí no começo do jogo. Mas assim, a atuação da defesa foi qualquer coisa lastimável. Sim, a atuação da defesa foi bem ruim, tanto que daí, já linkando para o próximo jogo aqui, a defesa não, o começo contra o Bears foi bem, né? Foi bem, deixou uma atuação bem ruim, principalmente no primeiro tempo, porque tomou um TD correndo de 56 yards do Justin Fields. Nesse jogo, o Equimani St. Brown, um velho conhecido, fez 85 yards de recepção, talvez tenha sido a melhor marca da carreira dele na NFL. O Ed Dillon aí, por outro lado, pelo lado do Packers, teve a melhor atuação, com 18 carregadas e 93 jardas e um touchdown. E o Watson, mais uma vez, apareceu, né, de forma espetacular e fez uma jogada sensacional numa jet sweep, que correu para 46 jardas, e a gente está vendo, aqui, para quem está vendo a live, a foto dele comemorando o touchdown, e foi um touchdown espetacular, né, Matheus? Não, a gente contratou o Watson também para isso, tá? Velocidade, força física, né, capacidade de criar espaço. E ele foi muito bem nesse jogo. Mas assim, o jogo, você vê o placar de 28-19, foi mais complicado do que parecia, né? A gente começou atrás, né? Começou bem atrás do Chicago Bears e foi se encontrar no final do jogo, né? Cedemos esse CD pro Justin Fields, 56 jardas, uma coisa absurda, né? Mas, enfim, né, foi uma vitória. Foi uma vitória que ainda botou um pouquinho de esperança no torcedor do Green Bay.